Eu sou o Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o VISC 11 pós nona emissão de cotas do fundo. Então, esse é o último relatório gerencial publicado sobre o VISC 11 e ele fala aqui do valor de mercado, né? O mercado da cota de 117,83. O fundo ele teve início aqui em 2014, então já tem 9 anos de história. Ele está com valor patrimonial de 115, né, no mercado, então ele está com o valor de mercado dele está um pouco acima do valor de patrimônio patrimonial. E a taxa de administração, que é forma de cascata, né? Então, até 1 bi, eles cobram 1,35, o que passar de 1 bi até 2, 1,20, e acima de 2, 1,05 ao ano. Então, a nona emissão acabou no dia 2 de outubro e teve uma captação aqui de 353 milhões. Então, foi uma captação que eles já fizeram algumas aquisições, como a gente vai ver nos fatos relevantes. E a gente vai ver como é que ficou após essa captação, né, após as aquisições dele. Ele fala um pouco aqui da questão da economia, né, fala que o Banco Central, falando sobre a importância aqui da estabilidade fiscal, fez essa comunicação e também todas essas questões de mercado, juro americano e tudo. Essa comunicação do Banco Central junto com o ambiente global fez com que o mercado elevasse a taxa de Selic terminal. Então, antes, né, quando você buscava lá no Boletim Focus, você via lá a taxa terminal aqui em torno de 8,75. Então, o pessoal ia baixar a taxa de juros dos 13,75 até 8,25, né? E hoje em dia, o mercado já espera que vai ficar em 2 dígitos, né, na faixa aí de 10,25 e não mais de 8,75. Ou seja, a curva de juros futuro, o juros futuro previsto pelo mercado ali, vai ficar maior. Então, como teve um aumento na expectativa do juros futuro, né, na curva, esse aumento ele joga o preço dos ativos para baixo de uma forma geral. Então, aqui ele explica direitinho como é que aconteceu isso. É por isso, né, que a gente tem vários ativos aí, de fundos imobiliários, bolsa de valores em queda. Então, ele fala sobre o desempenho do fundo, os indicadores operacionais dos shoppings do fundo em agosto continuaram apresentando crescimento. E aqui é uma informação importante. O NOI, que é o Net Operational Income, é o valor bruto, né, aquele de caixa operacional, aliás, o valor líquido de caixa operacional, que teve um aumento aqui, ano contra ano, de 10,2%. Então, teve um aumento aí relevante com relação ao caixa operacional, né? E aqui ele fala também sobre o FTSE Global All Cap, né? Ele é um fundo, né, que ele compra ativos do mundo inteiro, e o Vice Shopping Centers passou a integrar a carteira desse ativo. Isso faz com que tenha um pouco mais de volatilidade para o fundo, tá? Uma informação importante aqui foi um pré-pagamento desse CRI Campinas, valor de 47 milhões, e aí, como eles tiveram outras vendas, eles acabaram reduzindo, né, a alavancagem do fundo, que hoje está em 15,6% dos imóveis. Percentualmente não é muito alto, mas é um valor relevante, acima de 600 milhões ainda, a alavancagem do VISC 11, mesmo após a emissão. Então, a performance do fundo, as remessas do shopping, 19 milhões, foi esse mês. Esse é um número interessante para vocês gravarem, porque depois a gente vai fazer algumas comparações lá na frente com essa questão dos resultados, né, e de juros, né, da dívida nos próximos anos. Então, o fundo distribuiu em setembro 92 por cota, encerrou o mês com resultado não acumulado distribuído também 0,99 por cota. Então, a remessa do resultado dos shoppings, que é o resultado operacional, 19 milhões aqui no mês de setembro de 23. No histórico de distribuição, você vê que o fundo ele veio, né, teve um aumento do histórico de distribuição dele, saindo aqui de 74 centavos em setembro de 22, em setembro de 23, um ano depois, para 92 centavos. E a estimativa de rendimento dele está aqui, ó, entre 92 e 90 centavos aqui, ó, e R$ 1. Então ele deve, até o final de dezembro, né, até dezembro de 2023, ele deve fazer essa distribuição aqui desse resultado, né? Então, ele fez algumas vendas, conclusão de 2 a 3 vendas parciais, e eles vão, temporariamente, aumentar esses rendimentos do fundo, entre 90 centavos e R$ 1. Então, normalmente, esse tipo de aumento de distribuição de rendimentos, ela puxa um pouco o preço da cota para cima,
no mercado secundário as pessoas elas acabam valorizando bem essa questão dos rendimentos, mesmo sem saber de onde que vem, né? A rentabilidade líquida do fundo, então o fundo foi muito bem, né, desde o início, né? Ele deu 83,8 contra 43,4 do CDI, né, nos últimos 9 anos, foi muito bom o resultado do fundo. Então, desde o IPO aqui, ó, 87,4%, uma baita rentabilidade. Aí faz a comparação aqui, ó, do VISC 11, o IFIX 44%, CDI líquido também, ó, ficou próximo aqui, e o IBOV, né, atrás também. Então, o fundo teve uma performance bastante expressiva aí frente, né, a outros benchmarks do mercado. E aí a gente vê aqui, ó, os imóveis, né, a gente está com 2,6 bi, aplicações financeiras 224 milhões, então é o dinheiro que tem em caixa, e tem obrigações de 640 milhões. Então, líquido vai dar 400 e poucos milhões, né? 400, porque já tem as aplicações financeiras aqui, o dinheiro em caixa, e tem mais 640 para pagar. E aí o líquido fica 416 milhões. Então, no mês de setembro, eles fizeram o pré-pagamento. Essa operação aí, referente a essas aquisições prévias de 640 milhões, e ficaram com essa dívida aqui de 416 milhões. Então, ele fala aqui, ó, 640 milhões, tal, tem as taxas médias aqui, né, de toda a questão da alavancagem, e ele fala aqui do cronograma de obrigações. Então, a gente vê que no ano de 2024 vai ter aqui 145 mais 44, 189 milhões. Então, são mais ou menos 10 meses de rendimento do fundo, né? A 19 milhões. Lógico que vai entrar resultado de outros shoppings, os shoppings que foi feita a compra agora recentemente e tal, e ele tem o dinheiro em caixa, né? Esse dinheiro em caixa aqui de 200 e poucos milhões, que vai meio que salvar essa parte aqui desse ano que tem um desembolso grande, né? O ano de 2024. O restante de 2025, né? O desembolso para ir para adiante é bem pequeno. Também vão ter novas emissões. A gente vai ver que o fundo já pediu para aprovar emissões aí até o valor de 10 bi. Né? Então, justamente para tentar tirar essa parte de alavancagem aqui que vai puxar um pouco o resultado do fundo. Então, às vezes a pessoa fica muito preocupada achando que isso aqui vai durar muito tempo, né? Mas o fundo, com certeza, como a alavancagem é um valor alto, né? E a remuneração dela também é alta, eles vão acabar quitando isso antes. Então, o NOI aqui do fundo, né, no mês de agosto, a gente vê que ele foi de 80 para 88 comparativamente ao ano passado. Então, teve aí um crescimento de 10%. Né, um crescimento do NOI muito bom, acima da inflação do período. Vendas, os descontos aqui. Contra a pandemia, eles consideram diversos descontos. Então, 2022 para 2023, os descontos diminuíram, né? Então, dá para ver aqui que diminuiu bem 2023 com relação a 2022. Taxa de ocupação continua mais ou menos a mesma coisa, 93, 93. Então, 5, 6, 7% é normal, né, para o setor de shopping center, essa vacância. E a gente vê aqui também, tem dois indicativos importantes aqui, que é o SSR aqui, ó, que é o Same Store Rent, né, e o SSS, que é o Same Store Sales, as vendas na mesma loja. Então, é aluguel nas mesmas lojas e venda na mesma loja. Então, esse aqui são os percentuais. Então, em agosto, contra agosto do ano passado, 2,1% de aumento, né, no aluguel das mesmas lojas, 5,2%. Fluxo de veículo aumenta aí 3,8%, né, frente ao ano anterior. NOI por ativo, então o fundo ele vai ficar bem diversificado. A maior posição aqui vai ser no Prudent Shopping, né, de 13%. E por estado, 39%. Esse aqui é um dos fundos, né, que ele tem uma diversificação entre diversos outros estados aqui. Então, vários estados aí da federação, e cada um é na faixa de 10, 9, 8, 6, 3%. Então, ele tem uma participação muito grande em outros estados. Já tem fundos que já são mais concentrados em São Paulo, né? Então, acaba que essa diversificação é interessante para o cotista. Nós para a administradora também, então são várias administradoras aqui, Argo, Sulmol, AD, Safir, Multiplan, né? E tipo de participação minoritário são os acionistas, né, como nós, e o controle que é 38%. Isso aqui dificilmente acontece em empresa, normalmente o controle tem mais de 50%. Aqui no shopping vocês têm 38% da posição. E o portfólio do fundo hoje, né, está com 20 shoppings, 12 diferentes estados, administrados por 9 administradoras distintas, totalizando 220 mil metros quadrados de ABL própria. Então o fundo está bem diversificado, né, ele fica bem diversificado após essa emissão. Então a gente vê aqui quais foram os últimos shoppings comprados, né, após essa emissão do fundo. Então a gente teve aqui 6% do Shopping Conjunto Nacional, em Brasília. Então a gente vai ver depois os números e as fotos aqui do shopping, né? 29% do Natal Shopping
e 45% do Via Sul. Tem uma coisa interessante aqui com relação ao Conjunto Nacional, né? Ele é um shopping bem antigo já, mas ele tem um NOI bem importante, né? Bem interessante. Então, o valor total dessa transação aqui foi 283 milhões, 220 foi pagos agora e 63 milhões vai para outubro de 24. Então, parte daquela dívida que a gente viu, 2024, que é uma dívida maior, né? É justamente dessa aquisição aqui. Então, a gestora estima um cap rate de 8,9% para os próximos 12 meses e um yield de primeiro ano de 9,5%, considerando a parcela paga à vista. Bom, como vai ficar uma parcela sem juros para o ano que vem, o shopping ele já começa a render agora e você não desembolsou todo o dinheiro, então a rentabilidade é um pouquinho melhor agora nesse primeiro ano. Então o fundo concluiu essa alocação, né, encerrada em 2 de outubro. Essas aquisições aqui fizeram com que o fundo concluísse aí gastasse, né, o dinheiro aqui que foi captado na emissão de cotas. Então aqui tem a receita esperada, que vai ficar entre 1,95, né, justamente por conta dessas novas captações, e aqui são os ativos, né, eles falam um pouquinho dos ativos que eles compraram para a gente. Então eu moro aqui na cidade do Conjunto Nacional, em Brasília. Ele foi inaugurado aqui em 71, então é um shopping bem antigo, né? Então quando era garoto, jovem, eu já ia nesse shopping aqui. Ele tem, o Conjunto Nacional tem 37.900 metros quadrados de ABL, mais de 300 lojas, né? E ele fica do lado da rodoviária. Então todo mundo que quer comprar alguma coisa, que faz uma escala, né, pega um ônibus e faz uma escala para trocar de ônibus, né, entre um ônibus e outro, e acaba descendo aqui na porta desse shopping. Esse shopping é bem na área central, na área mais central de Brasília mesmo. Dá para você ir andando para a Praça dos Três Poderes, né, para essas outras partes aqui. E o interessante, depois vocês gravam o número dele, eu tenho 37.900 de ABL, né, para a gente depois comparar com o NOI. Aí o outro shopping aqui é o Natal Shopping, né, no Rio Grande do Norte, expansão ficou com 28.300 metros quadrados, é um público aqui AB, né, majoritariamente para público AB, ou seja, um shopping também de qualidade. Via Sul Shopping Fortaleza, foi inaugurado em 2008, e aqui ele não fala, né, a ABL do fundo. Eu dei uma pesquisada aqui, a ABL do fundo dele é de 25.800 metros quadrados, quase 26 mil, né? E por que eu queria falar isso? Porque aqui ele comprou, né, lá no Fato Relevante ele fala aqui em cima, ó, comprou 6% do Conjunto Nacional e 45% do shopping de Fortaleza. Então o Conjunto Nacional tem 37 mil, 6% vai dar lá menos de 3 mil, né, metros quadrados. E 45% do shopping Via Sul, né, então são 28 mil metros quadrados, 25 mil metros quadrados, 26, vai dar uns 11, 12, né, os 45%. Então é uma área muito maior do que a do Conjunto Nacional que foi adquirida. E aí quando você faz a comparação aqui, né, da representatividade do NOI para o portfólio, ó, o Conjunto Nacional com 6% dele, né, é responsável aqui por 28% do NOI. Já o Via Sul, né, uma área bem maior, 26%. O que isso significa? O NOI do Conjunto Nacional é muito alto, né, por metro quadrado. Então, a receita por metro quadrado do shopping ela é bastante elevada. Então, é um shopping já muito bem estruturado, muito bem localizado, e as pessoas realmente frequentam ele. É muito antigo, é o segundo shopping do Brasil, da década de 70, mas as pessoas acabam frequentando ele. Então, tem aqui o shopping vai ser relevante, embora só 6% do shopping dele já fica sendo relevante frente ao NOI do fundo, né? Então a gente vai ter o Prudente Shopping em primeiro, Porto Velho Shopping, Praia da Costa, Campinas, Ribeirão, esses shoppings aqui que já são mais tradicionais, mas o shopping, mesmo com 6%, já fica à frente de diversos outros shoppings aqui que o fundo adquiriu, né? O menorzinho deles é o Shopping Cristal, que eu conheço também, que fica lá em Curitiba. Esse é um shopping bem pequenininho também. Então, o NOI por estado, a DF vai ficar com 2%, para a administradora, né, diversas administradoras, ANCAC, ela passa a ser a mais importante. Deixa eu ver esse último fato relevante aqui. Esse último fato relevante é o fundo pedindo para fazer uma AGE, vai ser aqui, ó, dia 10 de novembro de 2023, né, você tem que mandar a resposta aí até 10 de novembro de 2023 às 18 horas, da AGE, 10 de novembro de 23 até 18 horas, e qual que é a ordem do dia? Né? A aprovação da alteração desse artigo aqui, 15.7 do regulamento do fundo, que fala sobre o montante máximo aqui,
né, que é o capital autorizado do fundo, eles querem jogar para 10 bi. Ou seja, eles já estão se preparando para poder fazer, né, novas emissões aí e quitar aquela dívida lá que a gente viu, né, que vai se estender por alguns anos. Então, aqui no relatório gerencial, a gente viu que a dívida se estende. 2024 é o ano que a dívida vai ser mais forte, né? Vai ter aqueles 63 milhões ali para pagar, mais o restante da juros e dívida que tem o carrego, né, da dívida do fundo. Só que ele vai fazer novas emissões, né, e o mercado caindo a taxa de juros, melhorando essa perspectiva aí, Estados Unidos estabilizando essa situação global melhorando, com certeza, né, o valor patrimonial dos ativos vão subir. Ele vai conseguir fazer várias outras emissões aí que tá as dívidas. Então é isso que se espera, né, o cenário que parece que pinta frente, lógico, né, que futuro a Deus pertence, ninguém consegue prever futuro, mas é a expectativa deles, tanto que eles, né, divulgaram essa AGE aí para tentar fazer já a autorização desse capital, para não ter problema, né, mais para frente, para fazer aquisição de novos ativos. A gente viu aí que a nova cara do VISC aí, como é que ficou, né, pós-emissão. Então, rapidamente, ele já alocou o dinheiro da emissão, deixou nada em caixa, já tinha realmente os ativos ali prontos para serem adquiridos, né, e adquiriu os ativos. Pelo visto, são bons ativos que acabaram por diversificar ainda mais, né, o portfólio do VISC 11. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like no vídeo, se inscreve, deixa um comentário aqui embaixo. Tem o nosso relatório também de fundos imobiliários, relatório de FIP e de FINFRA, né, que eu faço aí o relatório de fundos imobiliários semanalmente e o de FIP e de FINFRA quinzenalmente. Então, querendo assinar, os links estão aqui embaixo. É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje e até o nosso próximo vídeo.